Às vezes a gente quer ser simpático, né? Mas às vezes tem uma mensagem que está queimando no coração da gente, e a gente tem que manter um equilíbrio. A gente tem que tentar fazer de tudo para que a palavra de Deus não fuja. Às vezes a gente se torna até chato. Às vezes até eu me acho chato. Eu imagino você olhando para a gente dizendo, de novo essa missionária, de novo, estragou o clima, quebrou tudo, a mesma coisa. É ou não é? Foi ou não foi assim? É assim. É assim que é. Então às vezes a gente quer ser legalzinho, só que a gente tem uma tarefa e a gente tem um compromisso com os céus. Eu queria pedir a sua atenção para a gente poder ler. Está tendo eco aqui em cima, eu não sei aí, mas eu queria pedir a tua atenção. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 20. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, não deixa ela em casa não, faz bem para a saúde da alma. Eu quero ler a partir do capítulo 20, versículo de número... Capítulo 20, versículo de número 18, diz assim: Atos capítulo 20, 18. Quando eles chegaram, Paulo então disse: vocês sabem como foi que eu passei o tempo, ou todo o tempo, que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Versículo 19. Eu fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade, inclusive com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para poder ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles precisavam se converter dos seus pecados e voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora que vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá, sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me aguardando. Versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O que me importa de verdade é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor me deu para fazer. A minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Efésios, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, eu quero ler a partir do versículo de número 15 até o 18. Efésios 1, diz assim, a partir do versículo de número 15: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre me lembro de vocês nas orações que eu tenho feito. Versículo 17. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a cada um de vocês o Espírito Santo, que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam
como devem conhecer. Eu também peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Pode sentar, igreja. Queridos, imagine que hoje fosse a minha última mensagem aqui neste lugar. E se hoje fosse a minha última pregação? Eu tenho, somente nesse ministério, 16 anos, que eu tenho ministrado, que eu tenho feito o meu melhor, para poder transmitir a mensagem da palavra de Deus. E se hoje fosse o meu último dia? São 16 anos. Até hoje que eu me lembro, eu nunca repeti uma mensagem aqui em cima desse altar. Eu usei sim, frases de outras mensagens, pontos aqui, mensagens que precisavam serem lembradas, algumas coisas que precisavam ser trazidas à tona. Mas todos os dias em que eu tinha a responsabilidade de vir até aqui, eu me dediquei ao Senhor, eu busquei ao Senhor. São 16 anos, pelo menos, ministrando, falando do amor de Deus. Teve mensagem que eu terminei ela na madrugada, às 3h30, 4h da manhã, para ministrar no mesmo dia aqui neste lugar. Eu comecei há 3, 4, 5 dias antes e fiquei remoendo aquilo, mastigando. E boa parte dessas mensagens eu terminei depois das 2 da madrugada. Deu muito trabalho, foi necessário muito esforço. Foram dezenas de reuniões, se não centenas de reuniões que nós tivemos neste lugar. Por muitas das vezes, nós sentamos com 1 pessoa, 2 pessoas para conversar durante horas. Depois do culto, antes do culto, dias de não culto. Toda uma vida que foi dedicada ao Senhor, todo um tempo. E se eu dissesse para você que hoje é a minha última pregação, a minha última mensagem, a partir de hoje não mais. Foi isso que Paulo disse. Ele disse assim: olha, esta é a minha última palavra para vocês. A partir de hoje vocês não me verão mais. Hoje é a minha última vez que eu subo nesse altar, nesse púlpito, melhor dizendo, altar não, púlpito, neste lugar, para ministrar sobre a vida de vocês. E vocês não me verão mais, porque o Espírito de Deus está me levando. E eu sei que lá me espera cadeias, prisões. Eu vou ser açoitado, eu já sei que tem coisas que eu já sei que vai acontecer. Ele tem certeza que o que ele está falando é necessário para a igreja. Ele tem certeza que o que ele está gritando diante daqueles homens, os presbíteros da igreja, os obreiros da igreja, que ele está falando, ele sabe que precisa falar aquilo dali, porque é necessário que eles aprendam uma lição que já foi ensinada. Ele disse assim: vocês não me verão mais, hoje é a minha última pregação. Mas antes dele partir, ele disse assim: olha, antes de eu ir embora, eu tenho uma mensagem de esperança para vocês. A gente acabou de ler esse texto, no livro de Atos. Ele disse assim: olha, eu tenho uma mensagem de esperança para vocês. Se vocês guardarem essa mensagem vai fazer com que vocês fiquem de pé, vocês permaneçam no caminho. Ele disse assim: olha, vocês, me parece que essa mensagem, ela já foi dita alguma vez na história. Quando o mestre olhou para os discípulos e disse: vocês não me verão mais. E ele disse para os fariseus também: não me vereis mais, até que vocês aprendam a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Paulo diz assim: olha, eu tenho uma mensagem de esperança e de fortalecimento para vocês.
Eu tenho uma mensagem de esperança e de fortalecimento para a tua alma. E ele fala com lágrimas nos olhos, porque ele é um pastor do coração. Ele ama a igreja que ele serve. Ele serve não quando dá, ele serve sempre. Ele serve porque ele se entregou, ele serve porque ele abriu mão de tudo o que ele tinha para poder servir. Ele abriu mão porque ele sabe que o plano que Deus tem na vida dele é infinitamente maior. Eu vou repetir isso aqui. Ele abriu mão porque ele sabe que a vida é curta, o tempo passa rápido e o que Deus tem para ele é infinitamente melhor e maior. E ele pregou uma série de mensagens durante todos aqueles anos. Uma série de mensagens, ministrando para a igreja. E agora ele diz, olha, eu estou indo, mas eu tenho uma mensagem de esperança e de fortalecimento para vocês. Ele disse assim, olha, vocês não podem esquecer dos milagres que Deus realizou na vida de vocês, através da minha vida. Eu estive do lado de vocês durante todos esses anos, mesmo quando não parecia, mas o meu coração estava lá. Parece até a musiquinha, ele está lá, Jesus está lá. Então o coração do Paulo estava lá, sempre, no interior da igreja, amando a igreja, orando pela vida da igreja. Ele disse assim, olha, eu quero lembrar vocês de uma coisa, eu tenho orado por vocês, viu? Ele disse assim, olha, eu não me canso de fazer orações, e eu tenho agradecido a Deus muito pela vida de vocês. Eu não tenho esquecido de vocês. Dito isto, eu gostaria de tirar algumas lições para este texto nessa noite. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Paulo diz assim, olha, vocês viram os milagres que Deus operou através da minha vida, na vida de vocês. Vocês viram, vocês presenciaram, o próprio Cristo esteve aqui no meio de vocês, abençoou a vida de vocês. Mas eu tenho uma palavra para o coraçãozinho de vocês, olha, e a primeira mensagem que Paulo deixa para a igreja é a seguinte, olha, eu quero lembrar vocês que de onde saiu isso daí, tem muito mais. Ele disse assim, olha, vocês se lembram que eu curei o cego, que eu curei o surdo, que eu ressuscitei o morto, vocês se lembram disso? Vocês se lembram da mensagem que eu preguei, de quantas pessoas foram curadas através do meu ministério? Mas eu tenho uma palavra para vocês, de onde veio esses milagres, tem muito mais ainda para a vida de vocês. Tem coisas extraordinárias ainda para a vida de vocês. E aí a mensagem de Paulo é a seguinte, vocês não podem se deixar ser levado por esse sistema. Você não pode ser ser levado pelos vícios deste mundo, pelos cacuetes daqueles que se dizem serem cristãos. Eles dizem exatamente isso, porque tem muitos no meio de vocês que dizem que são, mas não são. É como o Denorex. É, mas não é. Tem cara, parece, mas não é. Até tem vestimenta, anda bonitinho. Parece até, realmente, tem até linguagem, mas não é. Ele disse assim, cuidado para que vocês não sejam levados por ventos de doutrina, inclusive. Vocês não podem ser deixados ser vencidos pelas coisas deste mundo, porque este mundo é muito encantador. E aí eu abro um parênteses para mais uma vez dar uma palavra para os jovens dessa igreja. Querido, amiguinho, menina, jovenzinha, este mundo é muito encantador. Esse mundo é muito cheio de lâmpadas, esse mundo é muito cheio de seduções. E este mundo vai tentar de tudo te arrancar do caminho, tirar você de dentro da sua família, do seio da tua casa e principalmente roubar você do centro da vontade de Deus. Este mundo é sedutor. Esse mundo tem muita coisa boa para te oferecer. Esse mundo, ele te arrasta com uma força tão grande, mas tão grande. E aí Paulo diz assim, olha, não se esqueça que de onde saiu os milagres que você vivenciou, tem mais. Tem mais coisa, isto é, o que Deus começou a fazer na vida de vocês, ainda tem muita coisa para ser feita ainda. Nós não podemos nos contentar com pouco. Presta atenção nessa palavra hoje à noite. Tem muito mais, de onde saiu isso, tem muito mais ainda para a vida de vocês, porque você serve um Deus que é conhecido como fonte inesgotável. O teu Deus é um Deus que é conhecido como fonte da água da vida.
Os milagres de Deus não se estancaram. O teu Deus continua agindo do mesmo jeito. Teu Deus é grande. Por que que Paulo está dizendo o que está dizendo? Porque ele tem muito a que ensinar essa igreja. Sabe por que Paulo pode ensinar? Porque ele não é discípulo de Pedro. E agora eu vou abrir um parênteses aqui de novo. Paulo não é discípulo de Tiago. Paulo não é discípulo de João. Paulo não é discípulo de Ananias. Quem foi Ananias? Ananias foi quem curou ele. Lembra quando Paulo estava cego dentro de casa? Deus disse, vai lá na casa de Paulo, lá na casa, na rua XYZ, deu um endereço bonitinho, o GPSzinho, ele chegou lá e disse, Paulo, seja curado e receba o Espírito Santo. Ele poderia sair dali e dizer assim, o Ananias olhar para Paulo e agora, aqui ó, esse aqui é o meu discípulo. E Paulo dizer, eu sou discípulo de Ananias. Sabe por que Paulo pode pregar e fazer o que ele fazia? Porque ele dizia assim, olha, Paulo, eu, discípulo, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é discípulo de Pedro, de João, de José, de ninguém. É discípulo de Jesus de Nazaré. Quem é meu discípulo? Fulano é meu discípulo. Que tolice. Desculpa, deixa eu piorar mais. Que idiotice. Ele poderia dizer, eu sou discípulo de Ananias, da cidade de Damasco. Vocês se lembram dele? Que colocou a mão sobre a minha vida e me curou. Eu estava cego. E ele ainda orou e o Espírito de Deus me encheu. E hoje eu estou aqui, cheio das revelações de Deus. Não, ele disse, eu sou servo do Senhor. Servo do Senhor, aleluia. Discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus ensinou muito bem este homem. O que significa ser servo? Porque Jesus disse assim, olha, a minha comida não é, o que eu tenho para comer não é a comida deste mundo, mas o que eu tenho para comer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Se eu tenho uma preocupação, é cumprir com o propósito de Deus na minha vida. A minha comida e a minha bebida é fazer o que Deus me orientou. Deixa eu te dar um conselho hoje aqui nessa noite, igreja do Senhor, me ouça. Se você quiser ser feliz e dar sentido real à tua vida de verdade, lembre-se de tudo que Deus tem realizado na tua vida, de tudo que Ele tem falado a respeito de você, e lembre-se, da onde saiu isso, tem muito mais ainda. Por que a gente vê muitas pessoas desanimadas? E eu não vou ficar batendo na mesma tecla, não vou. Por que a gente vê muitas pessoas desengonçadas na vida? Porque se esqueceram do Deus que tirou eles da lama. Se esqueceram do Deus da promessa. Se esqueceram que o mesmo Deus que abriu aquela porta pode abrir uma porta maior ainda. O Deus que resolveu aquele problema é o mesmo Deus que pode resolver essa situação aí. Mas por que a gente acredita hoje e amanhã a gente começa a desistir, a se entregar? E Deus me trouxe aqui para dizer para você, querida, de onde saiu o que você já recebeu, tem muito mais para você. Tem muito mais para você, não pense que acabou. O estoque de Deus é infinito. O estoque de Deus não acaba. Deus não precisa de inteligência artificial para trabalhar para Ele, para poder resolver problema. Não, Deus é poderoso para resolver o teu, o meu, o nosso problema, porque Ele é Deus. Eu estou aqui com uma palavra de Deus para o teu coração. O meu Deus é poderoso para tirar você dessa situação. Meu Deus tem o poder de fazer infinitamente mais. Tem mais para você de onde já veio isso. Você só precisa acreditar na palavra. Ser mais humano. Ser mais marido dentro de casa. Ser mais esposa dentro de casa. Ser um filho obediente. Deus vai te honrar quando você obedecer o teu pai e a tua mãe. Deus vai te honrar quando você honra o teu chefe lá dentro da empresa. Deus te honra quando você tem uma língua encurtada. Sabe que é um conselho, irmão? Corta um pedacinho dela, para que Deus venha te abençoar, e você pare de falar da vida alheia. Deus vai abrir os teus olhos, e a oração de Paulo é essa. Olha, eu estou pedindo a Deus, para Deus abrir a mente de vocês e os olhos de vocês. Ele está dizendo, vocês precisam serem mais humanos. Pastor, onde está no texto? É só você acompanhar. Paulo está fazendo uma oração, ele diz assim, eu peço que a glória de Deus se manifeste na vida de vocês.
E eu estou aqui com uma mensagem de esperança para você. Deus quer te fortalecer e Deus quer te edificar, aleluia. Deus quer, eu vou dizer de novo, te fortalecer e te edificar. Eu vou dizer de novo, Deus quer te fortalecer e Deus quer te edificar. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem um desejo, Ele quer sarar a nossa terra. Irmãos, a nossa terra está doente, a nossa terra está contaminada, as nossas prioridades são outras. Deus quer sarar a nossa terra. Primeiro, Ele diz, de onde saiu isso que você já recebeu na tua vida, durante todos esses anos, de onde saiu isso? Tem muito mais, é só você permanecer no caminho, ficar na presença de Deus e acreditar na palavra. Segundo lugar, este homem é um homem de experiências com Deus, um homem que tem contato com Deus, um homem que ele ressuscitou um defunto. Deus deu a ele uma autoridade tremenda, mas tem algo que mudou a vida desse homem. A Bíblia diz que ele foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas assim, imensuráveis. Chegando lá, ele viu coisas assim, que não dava para falar. Ele teve um contato com Deus que eu não tive, você não teve, aquele tipo, especificamente falando, aquele contato, nós não tivemos. Eu não conheço ninguém que disse para mim, eu fui ao terceiro céu, e eu vi coisas assim, difícil de dizer. Ele é um homem que tem intimidade com Deus, mas sabe o que ele fala para a igreja? Eu preciso buscar mais de Deus. Uou! Como assim? Um homem que viu Jesus de Nazaré, um homem que chegou até diante de Deus, ao terceiro céu, um homem que operou sinais e maravilhas. Ele disse assim, eu tenho um objetivo na vida ainda, eu preciso conhecer mais a Deus. Aí eu pensei, oh my friend, what? E euzinho, com tudo isso que ele tem de intimidade com Deus, ele diz, eu preciso chegar mais perto de Deus. Ele diz assim, olha, eu preciso conhecer mais a Deus. Ele diz, eu tenho sede, eu preciso buscar a Deus mais, eu não posso me conformar com a vida que eu estou vivendo, eu quero mais de Deus para a minha vida. Pastor, isso é fanatismo, para você, para mim não é. Pastor, isso é ativismo para você, mas para mim não é. Para mim é alegria, é prazer, é contentamento. A Bíblia diz assim como a corça que anseia pelas correntezas das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Aí alguém grita lá do outro lado, fanático, e eu digo, Deus seja louvado. Ativista, bendito seja o nome do Senhor. Pode taxar como for, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Eu não quero viver uma vida fria na presença de Deus, improdutiva. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Paulo está dizendo, é a última vez que eu falo o que falo, vocês não vão me ver mais, o pastorzinho está indo embora, está acabando, mas eu tenho uma palavra de esperança e de fortalecimento para você, e a mensagem é essa, busque mais de Deus. Ele disse assim, olha, com toda a experiência que eu tive, eu quero mais. Eu vou dizer para você, querido, Deus tem mais para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, obreiros, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, irmãos e irmãs. Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem mais para mim e para você. Paulo está dizendo, eu preciso conhecer mais a Deus. Por isso que a Bíblia diz, a respeito de Jesus de Nazaré, a Bíblia diz assim, olha, ele aprendeu pelo que sofreu. A respeito de Paulo, aprendeu pelo que sofreu. Essa revelação que foi dada para a igreja,
Agora há pouco, se eu fosse você, apertava o cinto, irmão. Porque da última vez foi avisado, alguns deram risadas, porque eu vi. Falei, ok, tudo bem, pede ajuda que eu estou aqui para te ajudar. Maravilha. Veio como um tufão. E a igreja, o Senhor deu condições para a igreja socorrer outras igrejas e abençoar a vida delas. Essa luz que apareceu, a minha oração é que nós venhamos amar mais a Deus. Como assim? Este homem que expulsou demônios, que curou cego, que ressuscitou morto, que teve um encontro com Deus, ele precisa conhecer mais Deus. Ele precisa. Ele precisa chegar mais perto de Deus. Ele precisa se aproximar mais de Deus. Ele esteve com Deus no terceiro céu, mas mesmo assim, ele diz assim, eu preciso de mais experiências com Deus. Oi. Nós precisamos de ter a nossa experiência com Deus. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Eu preciso, ele diz assim, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais. E ele ora pela igreja, ele diz assim, olha, eu estou orando por vocês, tá? Todo dia, orando pela vida de vocês. Todo dia. Mas eu não estou satisfeito com as experiências que eu tive, eu quero mais. Eu não estou satisfeito com aquela visitação, eu quero mais visitações do Espírito Santo. Eu não estou satisfeito com aquela visão, eu quero ver mais. O meu Deus, eu quero enxergar o céu aberto, eu quero ver mais. Eu quero mais de Deus. Eu não estou satisfeito de receber só o que eu recebi de Deus. Eu quero mais da presença de Deus na minha vida. Eu quero mais. Eu tenho desejo de mais. Ele está dizendo assim, tem um caminho mais excelente do que esse que você está vivendo, Sérgio. Eu recebi uma mensagem de um pastor esses dias. Ele me convidou para passar 5 horas orando na madrugada, na igreja. Falei, 5 horas, pastor? Eu consigo até 2, tá? Ele disse, 5 horas, irmão. 5 horas. E foi claro, se não consegue, não vem. Falei, é isso que eu precisava de ouvir. Orando. Porque se tu quer mais, tu tem que buscar mais. Tem um caminho mais nobre. Tem um caminho mais excelente. Tem um caminho mais poderoso. E Paulo está dizendo, eu quero esse caminho, eu quero essa beleza, eu quero contemplar a glória de Deus na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo. Nós como cidadãos brasileiros, nós precisamos de saber o nosso direito. O que a gente pode, quais são os nossos direitos. Que se você não souber, escute, olha para mim, olha para cá. Se você não souber os seus direitos, vai vir um estrangeiro de fora e vai tomar o que você tem. É ou não é o que está acontecendo aqui? Dá uma olhadinha lá no centro de São Paulo. Você não sabe o teu direito, você não tem atitude, você não tem peito para encarar a vida. Está vindo gente lá de fora e conquistando as suas terras. Você sabia que no mundo espiritual acontece a mesma coisa? Tem gente perdendo a sua identidade, porque não conhece, ele não sabe que ele é filho de Deus. Ele não sabe, ele já ouviu falar, mas ele age como se não fosse filho. Ele age como se ele fosse um invasor da casa. Ele age como se ele fosse um agregado. Querida, você não é uma agregada. Você não é um agregado no reino de Deus. Deus te chamou como filho e filha do reino. Você foi chamado como filha do reino. E os que são chamados como filhos do reino precisam agir como filhos do reino. Oh, aleluia. Você precisa conhecer a sua história. Sua história é história de escravidão. E se o brasileiro não tomar conta, a história pode se repetir de novo. Ah, pode. E Paulo está dizendo assim, olha, essa noite é a minha última noite para ministrar para vocês. E eu não posso sair daqui sem dar uma palavra para você. Não deixa a lâmpada apagar, não deixa a luz apagar, não deixa o fogo apagar do teu coração. Sabe por que você está fraco? Porque você está olhando para a circunstância com os teus olhos naturais. Ele disse assim, eu estou orando por vocês, mas você precisa manter a lâmpada, o teu fogo aceso. Em terceiro lugar, Paulo diz assim, olha,
A minha oração por vocês não é para que Deus te dê casa, carro, para que você mude para um apartamento maior, mais bonito, uma casa melhor. Ele poderia até orar, pode ser que Deus responderia sim, qual é o problema? Que Deus te prospere, que Deus mude as suas vestimentas, que você vista bem, coma bem, tudo bem, ele poderia orar, sem problema, mas ele disse assim, olha, tem uma necessidade que é muito maior do que isso aí. E ele disse no texto que a gente leu, em Efésios capítulo de número 1, a minha oração é que Deus dê a vocês o Espírito Santo. E ele diz depois, esse Espírito que eu oro que Deus dê para vocês, é o Espírito de sabedoria e de revelação. Querido, é isso que a igreja precisa. Sabe por que muitos vivem do seu jeito? Porque cada um lê e cada um interpreta da sua maneira. Aliás, a seu bel prazer, a gosto. É o cardápio, pode se servir do jeito, eu interpreto do meu jeito, e hoje está acontecendo uma bagunça, mas por que isso, e por que aquilo? Paulo está dizendo assim, olha, para os irmãos, vocês precisam eternizar essa mensagem no coraçãozinho de vocês, e a minha oração é que o espírito de sabedoria e de revelação se manifeste sobre a vida de vocês, porque senão vocês vão continuar do mesmo jeito, Sérgio. Paulo está dizendo, eu peço a Deus que o coração de vocês queime, eu peço a Deus que aquele espírito de sabedoria e de revelação tome conta da vida de vocês. Você sabe o que é o espírito de revelação? É o Espírito que move no nosso interior e que muda a nossa mente, mudando a nossa mente, mexe no nosso coração e muda o nosso comportamento. Você nunca mais vai sair de dentro da igreja dizendo, o problema é meu, porque não é, é nosso. Deixa eu perguntar para você, família, quando o teu filho apronta, é problema dele ou é de vocês todos? Teu filho vai lá e faz uma gracinha com a menininha, arruma problema, o problema é dele. Não, não é problema de vocês todos? Toda a família não sofre? Toda a família não tem que ajudar a resolver? Espírito de revelação e de sabedoria. E deixa eu te dar um conselho, já vou terminar. Paulo disse assim, olha, é como se ele dissesse, eu vou usar as minhas palavras, se você precisar de terapia e de acompanhamento de um especialista, ele disse assim, pode contar comigo. Se você precisar de tratamento medicamentoso, eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar de ajuda, um remedinho, pode deixar, fala comigo, porque eu tenho para te dar. De onde saiu aquele milagre, tem muitos outros para acontecer na tua vida. Eu quero me manifestar, eu quero colocar o meu espírito sobre a tua vida, espírito de revelação e de sabedoria. Que espírito de revelação é esse? É o mesmo espírito que mostrou para Paulo, que abriu as cortinas e ele viu o terceiro céu, ele viu Jesus de Nazaré. Ele diz assim, olha, se o que aconteceu comigo, jovem, Paulo dizendo, não eu, Paulo dizendo assim para os jovens, os irmãos, os pais de família, se o que aconteceu comigo acontecer com você, nunca mais você vai ser o mesmo. Eu vou glorificar no teu lugar, aleluia, glória a Deus, bendito seja, Senhor, faz a mesma coisa em mim, muda a minha vida, muda a minha história, enche-me do teu espírito, porque eu quero mais da tua presença. Eu não só quero, eu preciso, é uma necessidade, é uma precisão, eu preciso mais da tua presença. Se o que aconteceu comigo, acontecer com vocês, nunca mais vocês viverão dessa maneira, nunca mais. Crise. Aí melhora um pouquinho. Crise. Parece até a prima. Crise. E aí melhora um pouquinho. Crise. Ele diz assim, essa é a minha oração por vocês. Eu não oro para que Deus prospere apenas.
Eu não oro apenas para que Deus mude, que Deus te ouça nesse sentido, mas a minha oração central é que o espírito de sabedoria e de revelação habite o coração de vocês, domine vocês, capacite vocês, encha vocês, fortaleça vocês, que o espírito de revelação dê graça para vocês, para que vocês possam contagiar os outros na presença dEle. Por que Paulo está dizendo, vocês precisam do espírito da revelação e do poder de Deus, de sabedoria? Por quê? Porque outros precisam conhecer a Deus através de vocês, e não está acontecendo. Ele disse, se acontecer com vocês o que aconteceu comigo, a história de vocês vai ser mudada. Se acontecer com vocês o que aconteceu comigo, vocês nunca mais viverão da mesma maneira, dessa mesma forma, com esse mesmo pensamento, com esse olharzinho aí, ó. Não, não vai. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a minha família, para a minha casa, para o meu lar, para a minha história de vida. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se apresentar a cada um de nós. Eu tenho uma pequena cachorrinha. Eu acho que todo mundo já conhece ela, porque sempre se fala. Uma cachorrinha. Esses dias eu estava olhando para ela, sentado no sofá, e eu olhei, poxa, ela está tão bonita. O pelo está brilhoso, ela está gordinha, está musculosa. Eu falei, está bonita. Fiz uma gracinha com ela, brinquei com ela aqui, brinquei ali, e fui lá para a cozinha, fui tomar água, de repente eu ouvi um barulho, pá! Aí o espírito de revelação veio, falei, opa, deixa eu lá ver. Quando eu olhei, ela tinha batido a cara, na porta da estante da sala. Eu falei, tadinha, tão bonitinha, mas cega. Pelinho tão lindo, cabelinho tão bonitinho, tão tratadinha, porém cega. Aí eu falei, Lali, vem comer, vem. Eu dei comida para ela, ela tentou morder e não conseguia. Eu falei, tão bonitinha, porém banguela. Tão lindinha, mas cegueta. Está dando trombada na parede, está batendo. Ao invés de se alimentar, não consegue se alimentar. Não consegue pegar a comida, mastigar ela bonitinho e dizer, essa comida foi para mim, está gostosa, ela está boa. Não, não quero. Porque está banguelo. Deus me trouxe aqui para terminar essa mensagem, dizer, olha, eu quero me manifestar na tua vida, na vida da minha igreja. Eu quero fazer o meu melhor para a minha igreja, eu quero que a minha igreja veja a glória de Deus na vida dela. Deus não te quer ceguinho, Deus não te quer banguela, Deus te quer vivenciando a glória de Deus na tua vida. Deus não te quer passando fome da palavra, porque palavra tem para se alimentar. Deus te quer vendo a glória de Deus na sua vida. Paulo está dizendo, eu oro a Deus para que a mesma experiência que eu tive, você tenha. Eu oro a Deus para que o mesmo que Deus falou comigo, Ele fale com você também. Eu oro a Deus para que o que Ele fez na minha vida, Ele faça na tua vida também. E essa é a minha oração, Igreja Gênesis, que Deus, o Senhor, faça o que Ele tem feito na vida de tantas pessoas, na tua vida também. E que você saia daqui sonhando menos para você. Você sonha muito e se preocupa muito com seus filhos e com seus netinhos. E se preocupa tão pouco com o reino de Deus. Pastor, o netinho também é reino. Sim, mas quando o netinho também está junto com o reino de Deus no teu propósito, no teu projeto. Deixa eu dizer para você, a Bíblia Sagrada diz, buscar em primeiro lugar reino de Deus. Eu estou aqui para dizer algo nessa noite. Jesus Cristo está voltando.
Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, e quando Ele vier, a Bíblia diz, que será como aquelas virgens, 5 prudentes e 5 tolas. A minha pergunta é, quais delas é você? Quando o Senhor chegar nas nuvens do céu, você vai dizer, Senhor, eu parei de ir na igreja por causa daquela irmã, eu parei de ir na igreja por causa do pastor ladrão, eu parei de ir na igreja porque ela brigou comigo, a minha esposa, o meu marido, e Deus vai dizer, eu enterrei os meus talentos por causa dela, porque o pastor falou comigo, eu fiquei triste, salvação é pela graça, mediante a fé, mas galardão, cada um receberá segundo as suas obras. Cada um receberá segundo as suas obras. Eu termino dizendo, estou terminando, faz tempo. Paulo está orando, dizendo, eu quero que Deus faça o que Ele fez na minha vida, na tua vida também. Eu quero que Ele se revele, como Ele se revelou para mim, que Ele se revele para você. E a briga vai acabar. A contenda vai acabar, a disputa vai acabar dentro de casa, os vícios serão arrancados pelo poder da palavra, a mentira vai sair da tua boca e do teu coração, a raiva, o ódio, essa mágoa que não acaba nunca, o meu Deus vai arrancar. Existe uma necessidade que é fundamental e outra que é essencial. Existe uma que é indispensável. Eu quero conhecer mais a Deus. E eu preciso pagar o meu aluguel. Eu quero conhecer mais a Deus. Mas eu preciso resolver o meu problema. E aí as famílias estão desconcertadas. A gente levanta 4. Tem gente que levanta as 3 aqui, eu sei disso. E a gente corre, e tem a nossa energia vai, a gente dá tudo para o patrão, a gente dá tudo para a gente, mas eu preciso, verdade, eu também preciso, amanhã eu já estou levantando, às 6 da manhã, o mototáxi boy vai, leva, e começa a vida, e vai o Uber, moto, eu preciso de algo que é essencial, e eu não quero dar o resto para Deus, eu não quero dar o que sobra para Deus. Eu não quero se tornar escravo do sistema. Eu não quero se tornar escravo dos meus sonhos, da casa própria, do carro novo. Eu não quero me tornar escravo. Eu já fui escravo um dia e não quero mais. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver para Deus. Eu vou dizer de novo, eu preciso conhecer mais de Deus. Vocês foram salvos e libertos, e vocês precisam dar o próximo passo. Paulo está dizendo, vocês não podem parar, porque ser salvo não basta. Que escândalo, pastor. Ser salvo não basta. É muito egoísmo da minha parte, eu já sou salvo no Senhor. Eu preciso dar o próximo passo. Eu preciso apresentar Jesus para outras pessoas. Eu preciso que outros encontrem Jesus através da minha vida. E por isso eu preciso depositar energia ali. Eu preciso planejar a minha vida. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. Eu vou terminar dizendo, chegai-vos a Deus e Ele se chegará até vós. O teu problema não é nada para Deus, a tua situação não é nada para Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você está imaginando. Chegai-vos a Deus, tem mais para você. De onde já saiu esses milagres? Tem muito mais para acontecer na tua vida. Paulo está dizendo, é a minha última mensagem, eu estou indo embora. Mas eu não tenho a minha vida mais por preciosa, eu não estou nem aí. Estou nem aí. O que eu quero é cumprir com o plano de Deus na minha vida. Fique de pé. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa encharcar o teu coração e a tua alma.
Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a sua história. E Ele pode fazer isso. Se você deixar, Ele vai mudar a tua história. Ele vai transformar o teu casamento. Ele vai transformar a tua família. E você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor me encontrou, o Senhor me libertou, aleluia. Deus te abençoe. A Ele uma salva de palmas, em nome de Jesus.